Gente, a gente sempre que vai criar uma programação de evento, a gente já tem a mini bio de todas as pessoas que vão participar. Mas acho que é interessante, né, até para essa última conversa, que é uma conversa um pouco regada a chopp, aqui eu acho que é um clima mais de descompressão, a gente está falando da nossa última agenda do dia. Eu queria começar sabendo um pouquinho como foi a carreira de vocês até chegar nessa posição de liderança que vocês ocuparam ou ocupam atualmente. E o que vocês consideraram substancial para chegar no papel em que vocês exercem hoje? Tudo bem? Pode começar, Ellen? A gente faz de longe para perto. Bom, gente, Obrigada. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Bom, eu vou me apresentar rapidamente, acho que fica mais fácil, né? Eu sou servidora federal, servidora pública há 18 anos. Comecei minha trajetória no governo federal, no Ministério do Desenvolvimento Social, lá em 2006. Fiquei 6 anos no governo federal. Depois eu fui para o governo do estado do Rio de Janeiro. Trabalhei na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. E, finalmente, fui convidada a ir a Niterói. E fiquei 10 anos em Niterói. Trabalhei como gerente de projetos, como chefe do Núcleo de Gestão Estratégica e, mais recentemente, como secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, ou seja, também cuidando da pauta de transformação digital. Eu acho que, assim, todas nós, como mulheres, nesse espaço dominado por homens, temos diversas questões a tratar e dialogar e debater, né? De fato, sobre as mulheres recai uma cobrança muito excessiva, eu acredito, além do que é cobrado normalmente de competência, de dedicação, de compromisso, mas nos é cobrado muito em termos de comportamento, de tom, de diálogo, né? A gente sempre fala, uma mulher muito assertiva, muitas vezes ela é questionada, um homem muito assertivo muitas vezes é elogiado, isso já é um tema comum para a gente. Diria que, do ponto de vista da participação nesses espaços, a gente acaba tendo que abrir mesmo os espaços para a gente participar, se colocar, se posicionar e contar com mulheres incríveis que possam nos ajudar nessa jornada, porque ao fim e ao cabo são mulheres que se sustentam de fato. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com mulheres incríveis durante a minha jornada, que me inspiraram, que me apoiaram, e eu tento também ser essa pessoa para as pessoas que trabalham comigo, né? Então, assim, como talvez uma fala inicial, acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar e escutar um pouco de vocês também. Obrigada. Bom, eu sou Fernanda Sacaraghi, eu estou atualmente secretária de Administração e Finanças em Santo André, na Prefeitura de Santo André. Comecei minha carreira há 17 anos atrás no setor público, um pouco como uma oportunidade para eu até cursar faculdade na época, enfim. E acabei pegando gosto pela coisa, assim, né? Acho que é o bichinho da administração pública que te pica ali, uma vez que você entende o tamanho do potencial que o nosso trabalho tem, né, de mudar, de transformar a vida de tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Em Santo André, lá nós temos uma população de 750 mil habitantes, mais ou menos. Então, a partir do momento que a gente entende que o nosso trabalho interfere na vida dessas 750 mil pessoas ao mesmo tempo, ali você pega gosto, né, eu acho. Então, eu comecei aos 18 anos lá a trabalhar ainda na Câmara Municipal, na época. Depois eu vim para a prefeitura e há 4 anos que eu estou ocupando a posição de secretária ou secretária adjunta, né? Comecei na parte de administração e inovação como secretária adjunta e hoje em administração e finanças. Diretora da escola de governo também do município. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, conversando e debatendo essa pauta que é tão importante e relevante para a gente, né? Maravilhosa. Boa tarde para todas e todos aqui presentes. Seguindo um pouco sua pergunta, né, Lara? Minha trajetória começa há mais ou menos 9 anos atrás. Eu tenho 9 anos de serviço público, mas eu sempre gosto de trazer, né, que enquanto liderança pública, enquanto liderança, né, de outras frentes, eu comecei muito na infância. E eu acho que é um ambiente muito importante da gente falar sobre isso, porque fortalecer meninas, né, no âmbito educacional, em espaços de liderança, eu acho que é um ponto muito estratégico e fundamental, dado que nós não somos preparadas ao longo da infância e adolescência para ocupar espaços de poder ou se imaginar nesse lugar. Porém, eu fui, né, ao longo da minha jornada, muito impulsionada por uma rede familiar, né, minha mãe, minhas tias, enfim, são 7 mulheres lá em casa,
que sempre me colocaram muito nesse lugar e nesse impulso. Então, quero muito começar por esse âmbito, porque a gente precisa também falar sobre essa primeira infância, adolescência, dado que é lá que a gente forma muitas das vezes caráter e personalidade. Mas a minha jornada mesmo no serviço público começa com 19 anos, dentro da universidade, já entrando na atuação em prefeituras, governos, terceiro setor, que prestava serviço para o serviço público. Então, eu tenho muito orgulho aí de começar a minha história, né? Lá na partezinha de escrever o ofício, ser aquela estagiária ali, ponta firme, até com 24 anos me tornar secretária municipal, né, no Rio de Janeiro, e agora também está como vereadora eleita e também secretária municipal novamente. Então, é uma jornada aí de crescente, mas eu acho que, como a Ellen colocou, de trazer outras mulheres nessa conjunção aí de forças também. Muito bem, uma alegria, uma honra estar perto dessas pessoas, essas mulheres incríveis. A minha trajetória é um pouco diferente, porque ela não é só do setor público, eu venho do setor privado, então concordo muito com o que você falou sobre a origem, a família que impulsiona e que apoia as mulheres, né? Também venho de uma família matriarcal, com muitas mulheres, vó, tias em torno, minha mãe empreendendo desde muito cedo. E meu pai e minha mãe, nós somos em 3 filhas mulheres, e meu pai e minha mãe sempre falaram durante a faculdade que nós tínhamos que construir nosso próprio emprego, tínhamos que empreender desde cedo, e tanto eu como minhas irmãs fizemos isso. Então eu saí da universidade, fiz universidade de comunicação, publicidade, saí abrindo minha própria agência de publicidade, que eu tive por 10 anos. Um dos meus clientes da minha agência de publicidade era um cliente de tecnologia. Foi quando eu entrei no mundo da tecnologia e me aprofundei nesse mundo, entendendo quanto a tecnologia estava mudando o meu mercado de publicidade. E entrando no mundo da tecnologia, também entrei no mundo totalmente masculino, que é o mundo da tecnologia. Por causa desse mundo da tecnologia, cheguei no serviço público, e aí passei 10 anos no serviço público, primeiro no governo do estado do Paraná e depois na prefeitura de Curitiba. Os últimos 5 anos como presidente da agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que é a agência que gere, né, o programa do Vale do Pinhão. E nos últimos 10 anos, então, fiz 3 jornadas de 10 anos e olhei para os próximos 10 e perguntei, né, aonde e o que eu devo fazer para os meus próximos 10 anos, e resolvi que eu precisaria voltar para a origem e voltar a empreender. Então, há 2 anos eu voltei para o mercado privado, abrindo o meu negócio de novo. Então, hoje sou empresária, trabalho com inovação e transformação digital, mas com uma vertente de entendendo bem agora a tríplice hélice, né? Então, durante esses 2 anos também trabalhei muito próximo da universidade, como diretora de projetos da Fundação da Universidade Federal do Paraná. Fui, né, nessa jornada presidente durante muitos anos do Fórum Inova Cidades, né, onde eu, Ellen e Fê nos conhecemos e consegui entender a pauta de inovação e essa liderança pelo Brasil inteiro no setor público, que é um setor, como a Ellen falou, também bastante masculino. E o setor, né, estando à frente de negócios, a gente sabe que apenas 5% das mulheres do mundo são CEOs. Então, também é uma posição que é desconfortável, porque nos disseram que não é o nosso lugar, e a gente tem que provar todos os dias que é sim o nosso lugar, lutar para que cada vez mais seja o nosso lugar e trazer cada vez mais mulheres para ocupar esse lugar com a gente. Então, essa é muito a minha missão de vida também, um propósito pessoal de trabalhar com lideranças femininas. Eu tenho um grupo, cofundei com algumas mulheres incríveis também, um grupo de investidoras anjo. Então, a gente tem o papel de ajudar mulheres a investir em risco, porque o mercado financeiro também não é um mercado de mulheres, e investir em startups lideradas por mulheres, porque as mulheres em startups recebem apenas 7% dos investimentos que homens que trabalham com tecnologia e buscam investimento para suas startups. Então, a Win Angel também é uma causa para mim. Além de investidora anjo, enfim, mentora de startups, eu sou vice-presidente de inovação do WTC,
né, o WTC, World Trade Center Mundial, então no capítulo de Sul e Brasília, também para trazer essa liderança feminina para o mercado empresarial. Então, alguns dos chapéus que eu venho seguindo e percorrendo aí na minha carreira, talvez aqui mais longa da mesa aqui, né? Tenho talvez 20 anos a mais do que todas vocês, mas é uma jornada que, com certeza, muitas antes de mim tiraram o mato alto, e eu espero que com a minha caminhada e com o meu trabalho também possa facilitar o caminho para outras mulheres que vêm adiante. Mas eu gosto muito de falar, quando eu estou falando em painéis sobre e com mulheres, que essa posição e esse discurso não é de mulheres. Essa discussão e esse discurso é de todos nós, e agradeço e incentivo os homens que estão na plateia, porque vocês estão com as canetas na mão, seja no setor público, seja no setor privado, e sem vocês a nossa trajetória vai ser impossível. Então a gente tem que realmente ir junto, e como é que a gente constrói essa ponte para que a gente não dê passos atrás. E eu acho que é fundamental a gente falar disso hoje, porque a gente corre riscos de dar vários passos atrás hoje, em 2025. Então, de fato, é uma pauta fundamental. Parabéns aí a vocês por promover e potencializar essa discussão. Obrigada, e obrigada pela apresentação de todas. Ano passado eu fui num evento, numa mesa, eu estava como plateia, né, numa mesa sobre mulheres em tecnologia, eu acho. Só tinha mulheres na plateia, só. Eu não vi absolutamente um homem. Então, fico muito feliz de ver que a gente tem homens aqui presentes, assistindo, acompanhando. Na apresentação de vocês trouxeram brechas de várias coisas que eu já gostaria de perguntar. Eu acho que eu vou começar talvez por uma mais basilar, que é: quais são os desafios que vocês enfrentam enquanto mulheres nesse papel de liderança? Fiquem à vontade para responder na ordem de vocês aí, quem quiser. Ou eu puxo também, eu posso. Vai lá. Eu acho que tem um pouco disso que a Ellen comentou, de que algumas posturas que a gente tem, elas são muito criticadas, né, muitas vezes, e quando você pensa em como isso seria para um homem, por exemplo, seria totalmente aceitável e até elogiado, assim, seria até um sinônimo de que a pessoa é firme, decidida e tal, enquanto que para as mulheres, não. Então, eu acho que esse é um ponto que eu ainda sofro um pouco ali, né, no meu dia a dia, de em algumas decisões ter que ser um pouco mais assertiva, isso não ser muito bem aceito, muito bem interpretado. Acho que tem essa lógica também de que a gente tem que se provar o tempo todo, de dizer, olha, eu estou aqui, eu cheguei aqui por minhas próprias pernas, assim, entendeu? Eu estou aqui porque eu tenho competência, eu tenho potencial para estar aqui. Que nem sempre também eu acho que as pessoas têm esse respeito, né, quando nós estamos aqui nessa posição. Eu escuto muitas vezes, apesar de não ser tão nova assim, eu escuto que para a administração pública eu sou muito nova, às vezes, ao mesmo tempo que eu escuto que às vezes para algumas coisas eu sou muito velha. Então, assim, a gente está errado o tempo todo, basicamente, né? A gente está o tempo todo desencaixada ali, porque ou a gente é muito nova para uma coisa ou muito velha para outra coisa. E eu acho que tem mesmo essa questão de apesar dos números de mulheres em posição de liderança estarem aumentando hoje, que eu acho que sim, é uma grande vitória, a gente tem que celebrar, ao mesmo tempo eu penso que a gente precisa também avaliar, às vezes, se esse número, se esse aumento de representatividade numérica, ele realmente impacta nas decisões do dia a dia, né? Eu digo assim, a gente precisa refletir um pouco sobre qual cadeira nas tomadas de decisão a gente está ocupando, porque o número tem aumentado, o que eu acho que é uma grande coisa. Mas a gente precisa avançar ainda em algumas frentes, como, por exemplo, essa de tomar mais decisões e de estar mais à frente de algumas coisas. Então, a princípio, eu acho que são esses os pontos que me pegam mais assim, no dia a dia, né? Eu acho que contribuindo, trazer um tema talvez um pouco polêmico, mas eu acho que é importante falar também, que eu vejo que é a sexualização do corpo feminino nos espaços de liderança, né? Eu, por ser também uma mulher jovem, eu estou vendo aqui que todas vocês também começaram na juventude, são mulheres jovens também, né? Eu vejo o quanto que esse lugar, né, dessa juventude, do ser feminino, é colocado num lugar sexualizado e não no lugar da nossa competência, né, intelectual. Por exemplo, trazer um caso, né, pessoal mesmo,
que eu lembro que assim que eu tomei posse enquanto secretária municipal, e lembrando, né, que é um convite, né, do prefeito, eu lembro exatamente uma das principais frases que foram: quem será que pegou a Joyce? Né? Então, eu lembro que teve uma aposta com algumas pessoas, obviamente homens, né, que, enfim, não partilham do mesmo mundo, da mesma visão de mundo que a gente, e aquilo eu só fui descobrir, acho que 1 mês, 2 meses depois, e obviamente me chocou, mas eu falei, infelizmente essa é a realidade. Né? Então, o impacto foi de imediato, mas posteriormente a isso eu pensei justamente que foi colocado, que é quanto mais eu vou ter que trabalhar para comprovar o que é óbvio, entretanto, né, minha competência profissional, entretanto, né, a gente vai ter que reforçar, reforçar e reforçar. E tem uma coisa que eu sempre trago muito nessa questão gênero, né, e idade, que quando tem alguns companheiros meus, né, parceiros da política ou da gestão pública, da mesma faixa etária, homens, especialmente homens brancos, são colocados enquanto gênios. Os gênios que vão trazer a grande transformação e melhorias para a sociedade. E enquanto nós, mulheres, somos colocadas num pacote muito diferenciado desse. Né? Então, sempre no lugar da comprovação de que estamos ali a partir das nossas competências, das nossas entregas, assim por diante, e não do porquê a gente pode estar ali ou coisa do tipo. Então, eu observo muito essa diferença, né? Colocando aqui um pouco do elemento etário também, que eu acho que é importante falar sobre a participação de mulheres jovens, dado que ainda é muito pouco no cenário nacional. A gente sabe que tem crescido a participação de mulheres, bem como a Fernanda falou. Entretanto, na política institucional, que é o lugar também que eu represento, né, o lugar da eleição, a gente vê o quanto que mulheres jovens não são eleitas. Né? Então, também é um elemento para a gente trazer aqui. Né? A gente precisa estar, muitas das vezes, num patamar histórico-profissional de comprovação para que o eleitorado veja que a gente é capaz de receber e ter o mérito do voto. Entretanto, muitos são os jovens homens, geralmente filhos de alguém que com 18, 19 anos, né, já adentra nos espaços políticos, e para a gente essa não é uma possibilidade muitas das vezes. Então, acho que trazendo também esse elemento da liderança política institucional, né, eu queria muito contribuir nesse ponto, porque eu acho que é delicado, entretanto precisa ser dito, porque muitas são as mulheres que saem dos espaços de liderança por assédio, por traumas, por tantos desafios psicológicos e por, às vezes, não conseguir ter com quem partilhar essas dores também. Eu acho que tanto Joyce como a Fernanda colocaram pontos que são essenciais, e acho que todas as mulheres que estão em espaço de liderança já passaram por situações muito constrangedoras ou situações que realmente nos deixam numa posição vulnerabilizada quando não deveria acontecer isso, né? Então, acho que são contribuições fundamentais. Eu queria acrescentar, concordo com ambas, que tem esse espaço de você precisar se provar o tempo inteiro. Ele está muito relacionado exatamente a esse olhar sobre a mulher e o olhar sobre o homem. Então, o tempo inteiro, você não tem direito de errar. Né? Todo mundo tem direito de errar, especialmente quando você está trabalhando em espaço de inovação, você precisa testar coisas. A mulher não tem, é isso, assim, a cobrança ela é muito mais excessiva porque você precisa se mostrar capaz o tempo inteiro. E aí queria trazer um outro ponto, que é o fato da gente ser sempre interrompida. Né? Quem nunca? Quem nunca? Ou você estar falando no ambiente, alguém quer tentar explicar aquilo que você mesmo já está falando, né? Então, assim, tem um lugar de dificuldade, de fato, dos homens enxergarem que eles podem compartilhar esse espaço e esse ambiente. Então, eu quero também fazer essa ressalva que eu achei... Eu logo olhei para a plateia, né, para ver, temos homens aqui olhando, porque normalmente a gente fala de mulheres para mulheres. E por que os homens não se interessam nessa pauta? Que é uma pauta que é importante para todos nós, porque aí eu vou falar de uma coisa que não tem, que vai para além de ser mulher ou não ser mulher. A gente sempre fala a importância de ter equipes diversas, que a diversidade ela é algo muito positivo para qualquer equipe, porque a diversidade traz pontos de vista diferentes, traz vivências diferentes, e equipes onde você consegue manter a diversidade de olhares, de focos, elas são equipes realmente muito mais produtivas. Então, é fundamental que os homens também se preocupem em fazer essa discussão também, se colocar para esse debate, né? Então, acho que sim, concordo muito com elas, acho que a Joyce pegou num ponto realmente muito sensível. Acho que a Fernanda também trouxe essa questão de o tempo inteiro, né? E aí falando um ponto também um pouco pessoal, assim, quando você tem uma postura mais assertiva, eu falei logo no início, né? Eu era chamada de general.
E aí eu questionei a pessoa que me falava isso, mas se eu fosse um homem, você me chamaria de general ou seria simplesmente comum? Porque assim, eu sou educada, eu só sou assertiva, mas eu não estou levantando a voz. Sou assertiva, sou determinada, eu sei o que a gente deve fazer. E em alguns momentos da minha vida eu também ocupei um espaço muito masculinizado, que é a área do orçamento, né? A área de gestão de contas. São áreas que normalmente são muito ocupadas por homens. É difícil uma mulher ocupar determinadas áreas. E aí eu concordo muito com a Fernanda, de olhar quais são os espaços de decisão que a gente está ocupando. Então, ter mulheres nesses espaços que, historicamente, eram homens tomando decisões, também é ter um olhar diferenciado. Então, são desafios que a gente está sempre vivendo e vivenciando, né? Concordo, deixa eu assinar aqui embaixo e colocar mais 2 pontos para essa discussão. Um deles, eu acho que é um dos mais críticos na sua pergunta, que é aquilo que é invisível aos olhos. Semana passada eu estava num evento, né, ainda por causa do Dia da Mulher, no Instituto de Engenharia do Paraná, e a pauta era ISG, e eu fui falar do S, né? Então estava falando sobre o S no geral. Aí quando eu entrei na pauta de equidade e tal, e comparando os parâmetros os KPIs de cada um dos pontos, né? Então a gente entende se a gente está avançando com ações sustentáveis, porque diminui a emissão de gases, você tem um número para provar. Você aumenta a governança, você tem aumento orçamentário, você tem um número para provar. Quando a gente fala de pauta da mulher alcançando certos cargos ou grupos mais diversos com outras, né, com outras cabeças e outras visões, como a Ellen falou, não tem um número, esse número não é direto, não é fácil mensurar. E o que a gente sente, e o que a gente sofre, o que a gente passa numa mesa de reunião, onde você é uma no meio de 5, ou são 2 no meio de 10, ou você está em cima de um painel com 4 e você é a única mulher falando de uma pauta de política, é tão sutil, é um achatamento tão sutil, que a gente sabe que aquela fala do eu, que a gente sente lá no fundo, por causa de toda a história que a gente passou, mas como é que a gente prova? Como é que a gente mostra? Isso é invisível. Então, por isso que essa é uma pauta tão difícil da gente discutir, porque no final parece, lá vem essas mulheres de novo falando, que esse mimimi de mulher, que não tem espaço. Eu vejo muito um gap geracional na participação política, que né, na verdade, um ponto alto, né, de idade, que é entre os 20 e poucos e 30 e poucos. Né? Posteriormente a isso, geralmente, são mulheres que já estão na maternidade, portanto, têm maior dificuldade do tempo. A vida política, institucional, ela é completamente noturna e nos finais de semana, ponto. Né? Ela é no horário do pós-trabalho, né, ali da carteira assinada ou do serviço público. Então, as reuniões começam a partir das 6 e vão virar literalmente uma madrugada, muitas das vezes. Ou então vai ser num sábado ou num domingo inteiro. Então, é um horário do qual a maioria das mulheres, no geral, vão estar ali dedicadas à construção, o cuidado, né, da sua família, dessa composição e tudo mais. Um desafio que eu, enquanto coordenadora, né, do meu partido no temática de mulheres, faço muito é encontrar horários alternativos e, é claro, garantir recreadora para que as mulheres possam levar, né, os seus filhos. E, é claro, também trazendo a maternidade atípica, que é a segunda camada ainda mais desafiadora, que são as mulheres mães de filhos atípicos na nossa sociedade, que são ainda mais excluídas de qualquer nível de participação. Então, por exemplo, uma contribuição, a gente está trazendo agora a Conferência Municipal de Mulheres na cidade do Rio de Janeiro, né, que vai estar acontecendo agora em abril. E a gente, quando foi pensar a estrutura de toda a conferência, vai ter o espaço da conferência, mas vai ter o espaço infantil, com certo número de recreadoras especializadas em crianças atípicas, com comidas, né, condicionadas ali para alguns tipos de alergias ou coisas do tipo. Então, não é apenas pensar um ambiente para a mulher, é pensar um contexto para essa família, dado, né, que a divisão do cuidado ainda é completamente destinado a nós mulheres. Então, eu acho que sim, há esse processo, mas também uma coisa que eu observo muito são os pós-50.
né? O pós-50 é um momento de muita transformação e de querer participar novamente de algum tipo de movimento. Então, também, para além da juventude, eu vejo um movimento muito grande das mulheres pós-50, que é: eu já criei meus filhos, eu já estou numa nova fase, eles já saíram de casa, eu estou voltando a estudar e agora eu quero participar da política também. Então, também tem esse movimento também que eu observo muito, não apenas na política institucional, mas inclusive nos espaços universitários, espaços, enfim, educacionais, assim por diante. Eu sou secretária municipal de mulheres, né, então meu público é completamente, né, feminino do meu serviço. A gente atende 4 milhões de mulheres na cidade do Rio de Janeiro, majoritariamente 45 mais. E são mulheres mães de filhos já pré-adolescentes. Então, nosso perfil é esse. Mulheres que os filhos já estão começando a crescer ou já cresceram e ela está divorciada, geralmente também é um perfil muito padrão, né, onde há aquele abandono familiar desse companheiro, do marido, seja por agressão ou outros fatores também, e ela está recomeçando. Então, 45, 50 a mais é um momento ali muito interessante também, que a gente tem atacado demais, porque é um respiro para muitas das mulheres também. Obrigada, gente. Acho que eu preciso respeitar o tempo do... Não sei como é que é, do tempo do evento, né? São exatamente 6 horas agora. Eu queria pedir para vocês... A gente falou de desafios, né? Percalços nesse processo de liderança na gestão pública e privada também, com interface pública, né? Que vocês... Tenho? O Maia liberou. Então, gente, eu vou continuar perguntando. Eu queria aproveitar, então, antes de fazer essa última pergunta que eu queria, antes de abrir para as pessoas, Ellen, logo na sua fala introdutória, você falou sobre construção de redes. Tem esse mesmo estudo que eu mencionei há pouco, que é o censo das secretárias, que aconteceu, né, foi uma pesquisa que aconteceu no ano passado. Ele trouxe um ponto que eu achei interessante, que pelo menos 75% das secretárias se envolveu ou está envolvida com experiências de ativismo, participação ou formação para construírem esse papel no setor público, né? Eu queria saber como vocês têm lidado com essa articulação de redes ou da própria atuação atualmente, ou como isso aconteceu para vocês chegarem no cargo que vocês ocupam hoje. Bom, já que eu provoquei lá no início essa questão da rede, tem algo que é muito interessante que está acontecendo, Lara. A gente percebe, inclusive, alguns espaços, instâncias que estão promovendo cursos voltados a mulheres líderes, né? Então, tanto a ENAP tem curso de liderança, né? Vendo o governo federal, eu falo disso, mas a gente vê muitas outras instituições também oferecendo esse tipo de curso, porque é isso, assim, são tantas as questões que a gente precisa debater. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, que muitas vezes, mesmo a mulher no espaço de liderança, às vezes não se dá conta de determinadas violações que ela sofreu. Eu lembro de uma situação muito específica, de um evento em que a gente estava discutindo mulheres na liderança, e tinha uma mulher secretária participando desse evento, e que, no momento da fala dela inicial, ela não viu necessariamente que ela tenha passado por situações difíceis durante a carreira por ser mulher. E ao decorrer do debate, ela falou, gente, mas eu me dei conta disso. E que isso era uma violação. E que eu precisei me desdobrar em mim. E ela, no caso dela, era específico uma questão de maternidade, né, que a forma como foi a cobrança por resultado, entrega num período em que ela estava numa gravidez delicada, enfim. Mas que muitas vezes a mulher não quer dizer, é isso que a Cris falou, muitas vezes é tão invisível, é tão sutil e é tão cultural que até a gente, às vezes, não consegue enxergar que aquilo é uma violação. Que aquilo não deveria ser assim, sabe? Então, assim, acho que ter essas redes é importante por isso. Esse debate é importante por isso. A gente conversar aqui, conversar com outras mulheres, estou vendo várias jovens na plateia também, mulheres jovens que estão começando talvez a sua carreira e que talvez, se ninguém nunca falasse sobre isso, também ia passar por uma violação sem saber que aquilo é uma violação. Ser cortada por um homem quando você está falando, ser invalidada, ter seu questionamento, seu comportamento questionado. É claro que quando eu era mais nova e alguém questionava meu comportamento, eu não revidava. Mas hoje eu falo, peraí, desculpa, você está questionando meu comportamento porque eu sou uma mulher? Você faz isso com os homens também? Sabe, assim, é colocar essa reflexão, ela tem que ser colocada na mesa. E aí, voltando para a questão de redes, por que eu acho que é tão importante, enquanto mulheres, a gente sim se fortalecer e criar redes? Pelas vivências, pela troca. Então, é muito gratificante, e aí eu tenho o prazer de ter
convivido com mulheres incríveis em cargos de liderança, em que a gente poderia, muitas vezes no almoço, debatendo, conversava sobre questões que nos afligiam. E isso é importante, sabe? Pela vivência e por abrir os olhos umas das outras, sabe? Olha, você não tem que passar... E quantas vezes também a gente fica constrangida por conta de alguma coisa que uma pessoa faz com outra mulher. Você fala, peraí, não pode ser dessa forma, sabe? Então, é uma questão realmente de vivência e de compartilhar experiências, no meu ponto de vista. Ótimo. Eu vou só fazer um adendo rápido. Eu acho que esse ponto de abrir os olhos ele é super importante, porque eu acho que você falou justamente, né? Ser cortada, invalidada. E, eventualmente, acontece essa outra coisa da pessoa apresentar a ideia que você acabou de apresentar. E comigo, sempre que eu passo por essa situação, eu penso, me expliquei mal. Não me fiz entender. E, sei lá, a conversa rolou e alguém achou que teve uma ideia que eu acabei de falar essa ideia. E às vezes não, às vezes quando você conversa, tem uma visão de uma outra pessoa, foi meio, não, você tinha acabado de falar isso, né? Essa validação é importante, né? Pra gente entender que a gente não tá louca. E eu acho que a questão da rede, ela é importante. Primeiro, a rede de apoio, né? Isso é importante, já que nós não usamos networking do jeito que deveríamos usar para crescimento, que pelo menos essa rede nos apoie para nos fortalecer, para passar por alguns pontos. Mas a questão da rede para a gente evitar retrocessos, né? A gente está vivendo um momento que é um momento perigoso para a sociedade em termos de retrocessos, né? A gente está vivendo um momento que se fala, será que essa questão de equidade é verdadeira mesmo? A gente deveria? Será que a questão de cotas, que vamos abolir isso, né? Grandes potências mundiais e política faz toda a diferença em cima disso, porque quando o presidente da maior nação mundial fala que isso não é importante, 200 empresas do SP 500 tiram suas pautas, sua escrita de políticas de equidade e inclusão da sua empresa ao mesmo tempo, no mesmo momento. Olha que grave e olha que importante que é a gente estar ativo e falando nessa pauta, porque a gente sabe o quanto é importante a gente evoluir, né? Então, a questão da criação de rede, ela é fundamental, primeiro, para nos apoiar individualmente, segundo, para nos apoiar como causa, para que a gente não permita o retrocesso, e a gente não pode realmente só falar de mulheres, a gente tem que falar de mulheres e homens. E o terceiro, para que a gente enxergue, que a gente consiga se perceber nesse enredo, que a gente está sempre se cobrando sobre excelência, e que isso é um comportamento muito feminino. E que se a gente enxerga esse comportamento através de outros exemplos, a gente consegue mudar esse comportamento em nós mesmas, mas também a gente consegue mudar esse comportamento na sociedade. Por exemplo, na escrita de vagas, na escrita de planejamentos, na escrita de planos de governos, a gente entenda que banheiros, coisa simples, que é o exemplo que a Ellen falou, que fraldários e trocador de criança, num ambiente público, não pode estar no banheiro feminino apenas. Ou tem que estar no banheiro unissex. Cara, é uma coisa óbvia para nós mulheres, mas não é uma coisa óbvia para quem constrói banheiros em banheiros públicos. No aeroporto, na rodoviária, não é óbvio. E aí a gente fala, cara, o óbvio tem que ser dito. O tempo todo, nesse caso, nessa pauta, o óbvio tem que ser dito. E a gente está falando só de diversidade de gênero, né? A gente tem várias e várias e várias camadas aqui que são tão graves e tão inacessíveis, né, para uma parcela importante da população. Enfim, eu acho que é fundamental essa pauta da redes e comunidades. Vou trazer alguns exemplos que a gente tem lá na cidade, e eu queria muito trazer uma sugestão para caso você, mulher que está aqui, não pertença a nenhum grupo, não pertença a nenhum movimento, não pertence a nenhuma rede, talvez crie a sua própria e chame pessoas ao seu redor, porque às vezes não é sobre esperar criar, não é sobre você entrar em algum movimento, mas talvez, quem sabe, você possa já começar, seja no encontro, enfim, no restaurante, no bar, ou o que for que seja, e assim a gente vai crescendo e avançando. Mas vamos lá, na Prefeitura do Rio a gente tem a Rede de Liderança Femininas, né, que é uma rede de servidoras médio e sênior, que elas estão ali colocadas para justamente o quê? Se qualificar
para a função de liderança na prefeitura, certo? Então, elas aprendem, por exemplo, sobre oratória, sobre planejamento, sobre estratégias, sobre, por exemplo, personal styling, né? A gente também traz esse tipo de instrumento, porque é uma coisa que eu sempre digo, que o código de vestimenta de homem é muito prático. O código de vestimenta para nós mulheres é muito desafiador, né? Então a gente precisa também falar sobre esse elemento, né? E não achar que todas vão encontrar o seu estilo sozinha, porque é difícil. E é um elemento que às vezes pode ser colocado como banal, mas é completamente estratégico para posicionamento de marca, dado que nós somos a nossa própria marca. Mas enfim, então existe essa rede de lideranças femininas, onde nós formamos servidoras públicas para alcançar espaços de alta liderança na Prefeitura do Rio de Janeiro, dado que muitos são os homens que acabam falando: eu não tenho nenhuma indicação para secretário ou subsecretária. Essa é a frase comum, né? Eu só conheço homens para essa função. Então a resposta é: vamos então deixar todo mundo bem redondinho. É claro que tem, mas a gente traz ali, né, um arcabouço ainda mais interessante. Lembrando que tudo isso também é a parte de construção de network entre elas também, que é o adendo dessa rede. Um outro ponto que nós criamos na secretaria, né, esse é um serviço da prefeitura, o outro da secretaria, que é uma rede chamada Rede Empreendedora Carioca, onde nós colocamos justamente várias empreendedoras no mesmo ambiente, não apenas para formação, mas o ponto-chave é o network. Então, para essas mulheres trocarem as suas experiências. Então, mais um ambiente ali. E um terceiro ambiente que eu acho que é legal falar, para além de vários que eu participo, é também sobre os grupos e as comunidades com as suas especificidades. Ou seja, eu sou uma mulher negra. Então, ao longo da minha jornada enquanto mulher negra, alcançando espaços de liderança, é óbvio que eu senti dores e ataques muito diferentes de outras companheiras mulheres brancas ou outras mulheres, né, não negras da sociedade que também estavam em espaços de liderança. Então, são dores que vão ser diferentes, até porque nós mulheres somos diversas também. Mas nem sempre a gente consegue interpretar essa dor. Então, quando a gente também encontra comunidades com, além do recorte de gênero, mas com uma especificidade, né, que nos atende, também é importante para a gente conseguir se curar de alguma forma. Então, nem sempre, às vezes, é sobre o networking daquilo que eu quero alcançar. Às vezes é sobre cura também, e está tudo bem, né? Então, acho que são dois tipos de redes e comunidades que a gente precisa pensar. Tanto aquelas para alavancar carreiras, mas também aquelas para cura, dado que, infelizmente, os ataques que nos atravessam ainda é sobre sentimento, é sobre dor, e que acaba desmotivando ao longo da jornada. Então, é importante também falar sobre esse outro tipo de rede, na minha perspectiva, é claro. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, que eu acho que eu me encaixo um pouco nesse perfil que a Ellen comentou, de pessoas que não enxergavam essas coisas até muito pouco tempo atrás, né? E aí a minha virada de chave, eu acho, para começar a me incomodar um pouco com essa pauta foi até um ano atrás, mais ou menos, eu era secretária adjunta. O secretário está até aqui, o Pedro, ele era secretário na época da pasta e eu era adjunta dele já há 2 anos, com intervalo ali. E durante todo esse tempo, essas situações elas aconteciam, mas eu enfrentava aquilo como mas ele é o secretário e eu sou adjunta, então faz parte as pessoas tratarem isso dessa forma comigo, de uma forma diferente com ele. Ou faz parte as pessoas falarem comigo de um jeito e com ele diferente, ou faz parte as pessoas não aceitarem a minha ordem, mas aceitarem a dele. Porque tinha essa questão de hierarquia que eu acho que, para mim, ali no meu entendimento daquele momento e com aquela vivência que eu tinha, era natural. E eu acho que é um pouco disso que a Ellen fala, da gente, muitas vezes, não enxergar o problema e fechar os olhos mesmo, assim, né? E fingir que isso é normal, assim, que faz parte da rotina. E a minha virada de chave foi, o Pedro saiu da secretaria e eu assumi a cadeira de secretário. E no mesmo momento que eu virei secretário, todas as pessoas com quem eu tinha esse problema, eu continuei tendo. E eu falei, então, não quer dizer que não é uma questão de hierarquia, né? O problema é outro. Então, eu me encaixo nesse perfil de pessoa que enxergou isso há muito pouco tempo, e eu acho, sim, que é muito importante a gente ter essa conversa, essa discussão, porque, com certeza, muitas outras pessoas estão nessa posição que eu estava até muito pouco tempo atrás, né? Então, é uma grande alegria mesmo estar aqui, participando dessa discussão e ouvindo essas histórias que estão me acrescentando muito mais. Obrigada. Obrigada. Gente, eu queria que
para finalizar as minhas perguntas, acho que a gente vai abrir para a plateia, eu queria que cada uma de vocês, a gente falou sobre percalços, né? O que vocês entendem que seria... Como vocês contornaram os percalços que vocês pontuaram, né? Os desafios que vocês pontuaram quando eu fiz esse questionamento. Aqui fica como uma lição, uma sugestão para essa plateia. Então, vamos começar ao contrário aqui. É bom que você leu minha mente, faltou eu enunciar isso. Vai lá. Eu vi que você queria isso. Com muito sofrimento. E sem romantizar nada aqui. Estar em posições ombro a ombro, em muitos momentos, de homens, né? Então, no primeiro momento, no mercado de comunicação, publicidade e principalmente criação, que é um mercado bastante masculino e com egos enormes, me deram uma envergadura firme, mas cruel. Sendo mãe nova, eu fui mãe com 23 anos e tive que conciliar esses dois lados da minha carreira. E nessa época eu só consegui porque eu empreendia. Se eu tivesse num mercado de trabalho que eu precisaria da ascensão de carreira, eu não teria ascendido. Então, tive uma super estrutura familiar. Meu marido, né, com quem eu sou casada há 25 anos, minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu pai, minhas irmãs, minhas tias, enfim, eu tenho uma estrutura familiar enorme, que é fora da regra de muitas, e mesmo com toda essa rede de apoio, foi muito difícil conciliar as duas coisas. Então, eu tive, desde muito nova, eu fiz trabalhos sociais bastante pesados, trabalhei muitos anos com o sistema carcerário, então acho que isso me deu um pouco de cascadura para conseguir alcançar e ir empurrando, né? Eu falo que às vezes a gente puxa, às vezes a gente empurra, mas eu fui atropelando muitas coisas e hoje, olhando para trás, eu me enxergo tendo comportamentos masculinos em várias dessas posições, tanto como empresária, tanto no setor de tecnologia, tanto no setor do poder público. Eu olho para trás e sei que eu tive atitudes masculinas para conseguir sobreviver. Hoje, com mais maturidade e com mais voz, né, depois de ter alcançado algumas coisas, um pouco de notoriedade, eu posso me colocar de uma forma mais forte, mais dura, tenho coragem para isso e sei que as pessoas me respeitam para ouvirem o que tem que ouvir. Mas nem sempre foi assim. Então, sem romantizar, com muito sofrimento, com muito desgaste e com muita coragem. E aí, com certeza, como a Ellen falou, muitas pessoas, não só mulheres, mas muitos homens e mulheres me ajudaram, abriram portas, seguraram na minha mão nos momentos bem difíceis e me colocaram para cima para brilhar nos momentos que eu precisava fazer isso. E eu tive a coragem de traçar esse caminho. Mas conheço muitas mulheres que são tão competentes quanto eu e que não conseguem chegar na posição que eu chego, porque elas têm um comportamento diferente do meu. É só essa questão de comportamento. Porque elas são tão competentes e tão capazes de chegar em posições de liderança, mas elas não conseguem chegar. Então, assim, sem romantizar, é com muito sofrimento. Assina embaixo. Um ponto que eu traria, alguns pontos, né, em pequenas palavras. Não ter medo da ambição. A palavra ambição foi sempre muito demonizada para nós mulheres, então usar a palavra ousadia, ambição, como parte do nosso vocabulário, acredito eu que é muito estratégico, dado que a gente sempre foi colocado num outro espaço. 2, a partir da ambição, que a gente possa literalmente botar por escrito para onde a gente quer ir. Porque ao longo do percurso sempre vão arrumar o jeito de nos desmotivar e dizer que a gente não vai conseguir chegar naquele espaço. Então, colocar por escrito, na minha perspectiva, isso é bom para mim, para quando eu estou quase desistindo ou de fato a exaustão mental bate, eu literalmente vou lá ler aquilo e falar, tá, calma aí que eu sei para onde eu estou indo. Então acho que esse ponto também para mim funciona na verdade e eu escrevo para onde eu quero chegar desde os 10, 12 anos de idade. Então sempre fui uma criança bastante abusada, como diz minha mãe. E o terceiro ponto também que eu acho que é bem estratégico, dado nessas estratégias de sobrevivência,
traria eu que também essa rede de apoio, mas é uma rede de apoio no âmbito de conselheiras, vamos dizer assim. Eu tenho um grupo de pessoas muito específicas que eu uso literalmente enquanto minhas conselheiras nos momentos mais difíceis. Algumas mais para o âmbito profissional, outras no âmbito mais emocional, outras até no âmbito espiritual. Enfim, cada uma na sua responsabilidade, do qual eu admiro. E quando eu estou mais frágil dentro dessas minhas caixinhas da vida, eu literalmente aciono essas pessoas, seja para jantar, almoçar ou às vezes ligar. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha, que eu falo que é a minha irmã de alma, que é a Rafaela Bastos, ela é lá da Prefeitura do Rio de Janeiro também. A gente se tornou amiga durante o processo da Prefeitura. Ela também é uma mulher negra. Então, quando a gente está no processo de algum tipo de sofrimento, por estar em cargo de liderança, as primeiras pessoas que a gente se liga, por exemplo, é uma outra, né? E também vão ter outras que já estão em cargos de de poder, de estratégia, que eu quero um dia alcançar, que também, quando eu estou ali na dúvida, se aquela tomada de decisão é interessante, eu dou aquela ligada. Então, nomeia, sabe? Cria uma listinha de pessoas estratégicas na sua vida, que ou você se inspira, ou que você tem um contato, ou que você confia, que não necessariamente são seus melhores amigos ou familiares, porque essas pessoas podem ter vieses que nem sempre vão trazer o melhor conselho, porque elas querem cuidar de você. Mas talvez pessoas que vão te trazer os conselhos específicos para as áreas que você deseja chegar, ou, enfim, tratar naquele momento. Então, eu tenho aí a minha listinha de conselheiras e conselheiros também, que são estratégicos para a minha continuidade, até porque tem muita coisa para viver ainda. Então, acho que é isso. Lara, acho que a gente não superou ainda, né, essa dificuldade, porque se superado estivesse, a gente não tinha que estar aqui discutindo essa pauta e não tinha que estar aqui debatendo esse assunto. Então, superado mesmo não está, né? Mas eu acho que é um pouco isso do que a Joyce e a Cris falaram, da gente, apesar de toda a dificuldade, manter o foco daquilo que a gente quer fazer. Como eu disse no começo, eu estou na administração pública porque eu gosto, porque me motiva, porque eu acho interessante essa lógica da gente trabalhar para uma cidade. Então, eu acho que a gente sempre tem que manter o foco naquilo que move a gente, né? E continuar trabalhando e tendo essa rede de apoio, que é muito importante. Tem momentos que a gente tem as nossas crises e está tudo bem também, faz parte. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente também não pode ou não deveria ter que abrir mão dos nossos traços de feminilidade e adotar essa postura masculina para estar onde está, porque, ao mesmo tempo, essa é a magia e a beleza da gente ser líder mulher, da gente trazer esse olhar mais humano para as pautas e da gente incluir mais as pessoas e pensar em soluções mais assertivas, mas, ao mesmo tempo, acolhedoras, né? Eu gostei desse slogan aqui do evento, que é de transformar cidades e construir felicidade. Eu acho que faz parte das lideranças femininas ter essa sensibilidade também para construir cidades melhores. Então, também acho que a gente não deve abrir mão desse nosso perfil mais sensível também aos problemas da cidade, aos problemas das pessoas, mas, ao mesmo tempo, manter o foco naquilo que move a gente, né? Acho que é o caminho por enquanto. Eu achei ótimo escutá-las, todas vocês, porque a gente vai trocando experiência e falando, essa estratégia eu ainda não tenho, quem sabe eu posso adotá-la. Mas eu concordo com o que a Fernanda disse, a gente não superou, a gente está tentando, está superando, então é difícil, assim, qual é o conselho que você dá, porque a gente ainda enfrenta isso. Na verdade é isso, né? A gente ainda tem que lidar com essas situações. Mas eu acho, assim, que é fundamental a gente tem que entender uma coisa, Lara. Todo esse machismo que existe na nossa sociedade, independente do seu espaço público ou privado, ele nos impõe uma carga emocional muito maior e mais elevada do que os homens precisam lidar. Eles também têm que lidar com uma carga emocional advinda do machismo, tá? Não estou dizendo que não tenha, porque existem papéis e determinações sociais que é colocada também aos homens e que talvez não precisasse, mas isso é um outro tema. O que eu quero dizer aqui, no espaço de liderança, esse ambiente machista que questiona o nosso comportamento, questiona a forma como a gente fala, questiona a nossa competência, questiona a nossa capacidade, sexualiza o nosso corpo, esse espaço, ele nos impõe uma carga emocional a mais, uma carga emocional muito elevada. Então, eu vou concordar muito com o que a Cris falou. É com muito sofrimento, não é fácil, não dá para romantizar.
Então, eu acho que é fundamental que a gente não feche os olhos para isso. Então, existe uma carga que está sendo colocada em cima da gente, para além da responsabilidade do trabalho, para além da minha competência técnica, para além do meu compromisso com o trabalho. Tem uma outra responsabilidade, tem uma outra carga emocional que está sendo colocada aqui. Eu preciso lidar com ela. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, eu sou fã de terapia. Acho que tem que fazer terapia. Acho que todo mundo, não só as mulheres, não. Todo mundo tem que fazer terapia. Mas a gente não pode... E aí eu só peguei esse gancho que a Fernanda falou, que ela se coloca nesse grupo que talvez antes não enxergasse, que agora enxerga. O primeiro passo é enxergar. E aí, como enxergar? Se cercar de mulheres e fazer esse debate, conversar e entrar nos grupos. Concordo muito com o que a Joyce trouxe, né? Procura seu grupo, faz seu grupo. Debate isso. Mas, a partir disso, também aceitar que, em alguns momentos, nós estaremos vulneráveis, sim. Porque existe uma carga a mais em cima da gente. Como é que eu faço para acolher essa vulnerabilidade e tratá-la, né? Então, assim, é isso. Eu não vou ser aquela pessoa que vou estar sempre 100% bem e não vou me abalar com esse mundo machista que vai me cobrar coisas que... Entende? Às vezes eu não vou estar mesmo bem. E como é que eu lido com isso? Então, acho que é isso. Não tem como romantizar, mas vamos juntas, né? Tentando construir esse espaço. Tentando. Obrigada, gente. Obrigada a todas vocês. Gente, uma salva de palmas para essa nossa mesa. Saio bem provocada pelas falas de vocês. Enquanto eu estava montando o roteiro para a gente fazer essa conversa, eu tenho uma coceirinha problematizadora, que eu acho esse tema super importante, mas eu acho que tem duas coisas aqui. É uma mesa com mulheres líderes e também tem esse fator de mulheres líderes que são líderes, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa discussão sobre gênero, mas também é importante a perspectiva de vocês sobre liderança e gestão. E eu fiquei muito feliz agora há pouco que o Maia veio falar comigo e ele me sugeriu que fizesse um convite para vocês para a gente fazer uma segunda mesa amanhã sobre gestão. Eu sei que, acho que algumas de vocês talvez não tenham essa agenda, né? Eu acho que você não tem, Joyce, mas fazer amanhã às 5 horas. Então, se vocês tiverem disponibilidade, Cris, Ellen, Fernanda, a gente fazer uma segunda conversa amanhã só falando de gestão. Aí acho que a gente tira essa discussão de gênero, que eu acho que foi super rica hoje, mas a gente continua a nossa conversa. Tudo bem? A gente conversa disso depois. Queria estender para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Temos aqui duas pessoas querendo tirar... Eu posso ir lá. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite a todos e a todas presentes aqui. Eu acho que, na verdade, não é bem uma pergunta, é sim uma corroboração com o que vocês falaram. Eu tenho 23 anos, minha colega Maria aqui tem 25. Nós duas somos assessoras de projetos internacionais aqui dentro do governo do estado do Paraná. E a gente trabalha em uma superintendência majoritariamente feminina. A gente tem uma chefe, uma superintendente mulher. A nossa equipe é majoritariamente feminina e, mesmo assim, a gente precisa todos os dias enfrentar e lutar e falar com as interrupções, contra as interrupções e com as outras pessoas. E esses dias eu estava enviando algumas mensagens do meu WhatsApp pessoal para alguns stakeholders e a minha primeira reação antes de enviar as mensagens foi limitar a minha foto do WhatsApp apenas para contatos, não para pessoas que não tinham meu contato. Porque eu não queria que eles vissem que era uma menina de 23 anos mandando uma mensagem para eles. Eu pensei assim, cara, um homem de 23 anos, um homem qualquer nunca faria isso. Ele nunca limitaria a foto de WhatsApp dele para outras pessoas. Então, e ao mesmo tempo, eu e a Maria, a gente desempenha um trabalho de articulação internacional e de contato intenso com outras pessoas, tanto do Estado quanto das Nações Unidas, da OCDE, do Fórum Econômico Mundial. Eu também faço parte de uma coalizão do Fórum Econômico Mundial de 500 lideranças jovens do mundo, e eu faço parte dessas 500 lideranças. E eu queria, né, agradecer a vocês, porque a gente caminha hoje dentro do setor público e do terceiro setor também, porque a gente vem do terceiro setor e a gente trabalha com desenvolvimento sustentável hoje, graças ao nosso caminho do terceiro setor, muito porque vocês e mulheres como vocês e outras tantas mulheres incríveis que a gente tem pavimentaram esse caminho. Esse pavimento, esse asfalto ainda tem muitos buracos, mas a gente já consegue hoje encontrar portas mais abertas, tanto pela nossa chefe, quanto pela nossa equipe, quanto por a gente ver que a nossa equipe prioriza a contratação de mulheres, porque a gente sabe, né, a gente vê como a gente é mais competente, a gente consegue lidar com as coisas de uma forma muito melhor e muito mais tranquila. E eu queria agradecer e corroborar com o que vocês falaram, falar que a gente sente isso na pele todos os dias, eu, a Maria e todas as pessoas, a Mariana, a nossa estagiária, a gente
se prova todos os dias, a gente tenta comprovar que a gente não é apenas um rostinho bonito, que a gente está ali pela nossa competência, a gente trabalha na área internacional porque a gente é formado em relações internacionais, porque a gente tem um background gigante no terceiro setor. Então, eu só queria corroborar com toda a fala de vocês e agradecer muito por esse painel incrível. Foi muito bacana ouvir vocês. Eu sigo a Joyce no Instagram há mais ou menos 2 anos. Eu sou muito fã, Joyce. E sempre que vocês precisarem de alguma coisa da gente, do nosso lado, a gente está à disposição. E eu queria agradecer mesmo por esse painel incrível. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu queria só que você falasse teu nome. Meu nome é Alice. E eu te conheço da época da FIEP. Eu trabalhei na FIEP também. Legal, legal. Parabéns, meninas. Olá, boa noite. Eu também queria agradecer esse painel, foi incrível realmente. Vocês são mulheres em liderança, são inspiradoras. E minha pergunta é: eu venho de um meio completamente diferente, eu venho de um meio onde eu sou o 10% do staff, né? Nós somos de 50 pessoas, apenas 4 somos mulheres. E é um desafio diário. E a minha pergunta é a seguinte: já que a gente tem uma estrutura que te faz acreditar o tempo inteiro, como vocês falaram, que você nunca é suficiente porque você é muito jovem, ou você é muito velha, que é o meu caso, eu estou no outro lado, ela tem 23 anos, eu tenho 51, sou muito velha. Como que você sabe quais que são os indicadores que você tem sobre você mesma para saber que você está pronta para um cargo de liderança, que você está pronta para pleitear com teus colegas homens, que você é boa o suficiente para um cargo de liderança? O que você tem que observar em você mesma para falar, eu estou pronta? Faço questão de te responder essa. Você nunca vai dizer que está pronta. Você sempre vai dizer, diante de todas as colocações que te colocarem, que você não está pronta, que você não tem o suficiente, que você não está preparado o suficiente para aquele cargo. Por mais que alguém te chame e diga, eu quero você do meu lado, porque eu confio em você, você fala assim, não, eu acho que eu não dou conta. Você sempre vai ter essa primeira reação. E quantas vezes, nessa minha primeira reação, foram muitas, eu compartilhei essa relação com alguma amiga, com algum companheira de trabalho, ou companheiro de trabalho, e essa pessoa, mulher ou homem, porque eu tive, um parênteses aqui, eu tive grandes líderes mulheres que me apoiaram, grandes líderes homens que me apoiaram, grandes líderes homens que me colocaram para baixo, e líderes mulheres que me colocaram para baixo. Então, os dois lados, né? Então, quantas vezes eu me duvidei, quase todas, e alguém me falou, você está pronta, como assim você não consegue? Então, normalmente, essa bênção vem de fora, porque a gente está sempre se provando, a gente está sempre achando que a gente não tem o suficiente. As mulheres estudam mais, elas se capacitam, fazem graduações até mais especialização. Não é que nós somos melhores que os homens, eu não acho que nós somos melhores, nós temos comportamentos diferentes. E um dos nossos comportamentos diferentes que nos atrapalham é a gente ser perfeccionista e achar que nunca é bom o suficiente. Então, você nunca vai estar pronta para galgar seu próximo cargo de liderança. Então, vá com medo mesmo, tenha coragem de enfrentar teu medo e aprenda fazendo e tenha humildade de falar, isso eu não sei, mas eu vou aprender porque eu estou aqui para isso. Obrigada, Cris. Queria só trazer um adendo. Enquanto liderança, chefia, eu tenho uma equipe de quase 280 pessoas, em breve 300. E aí todas têm a mesma reação quando eu dou alguma progressão de carreira, né? Eu, inclusive, também já tive a mesma reação. Então, concordo plenamente. E aí, minha sugestão para quem aqui tem equipes é de já saber isso, né? Se você está programando, dar uma progressão de carreira para alguma mulher, é importante você ter o entendimento que ela vai ter a certeza, muitas das vezes, que ela não está pronta. E, às vezes, é necessário você dar um dia, uma semana, um mês para reflexão e estar fazendo estímulo. Então, também é o nosso papel, enquanto chefia, né, trazer um ambiente que possa ser confortável para esse eventual aceite.
E também se a pessoa falar não, você fala, olha, não vai ser agora, beleza, mas não vai ser a porta fechada também. Vamos então se preparar para uma próxima oportunidade? Então eu vejo isso muito no meu time, esse medo, né, de conseguir alcançar uma próxima etapa da carreira. E a gente está sempre ali tentando criar uns ambientes, e quando elas entram, obviamente, desde lanche, enfim. E a gente trabalha muito com progressão de carreira na minha equipe. Mas isso que foi colocado é fundamental. Então, criar um ambiente favorável, minimamente, é o nosso trabalho enquanto liderança feminina, mas enquanto chefes, homens também, e assim por diante. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada a todas. Foi incrível. Gente... Oi, estão me ouvindo? Não, eu queria já encerrar. Tem uma... temos uma última, então vamos lá. Boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos vocês. Eu me encontrei muito na fala de vocês individuais e basicamente, em algum momento na nossa vida, a gente já passou por isso, né? Enfrento um desafio assim como o das meninas. Tenho 26 anos e estou como responsável do Departamento de Inovação em uma prefeitura que é majoritariamente composta por homens. E aí entra a questão da etariedade, entra a questão do gênero, entra a questão também de trabalhar em uma área que não é tão convencional. Então, mesmo tendo graduação, mesmo tendo especialização, mesmo sendo professora universitária, é difícil que as pessoas entendam que aquilo que você está falando é realmente você está amparado em estudo, você está amparado aquilo em meios científicos e você está falando a resposta não porque você acha, mas de acordo com a sua habilidade, com a sua competência. Então, os desafios que eu tenho é realmente provar de fato que o que a gente está falando é verdade. E mesmo as pessoas ouvindo e nós falando sobre a questão da tendência, das possibilidades e imaginando cenários, eles optam por não ouvir. E aí acontece aquilo que nós falávamos que iria acontecer. Então, eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso. Como lidar com essa situação para que essas pessoas consigam enxergar esses cenários, essas tendências que, no caso, nós estamos alertando a eles. E aí, passo a pergunta para vocês, meninas. Nossa, que difícil. Eu não sei te responder como, eu acho que assim, é uma construção diária, né? Eu queria só corroborar o que a Cris e a Joyce falaram anteriormente. Isso é muito comum, a gente não estar preparada, a gente não se achar preparada, tá? Não é que a gente não esteja. E aí, por que eu vou fazer o link com a sua pergunta? Porque eu percebo isso, inclusive, na minha equipe, né? Assim, na posição de liderança, como normalmente os homens estão prontos para se colocar e, olha, eu estou pronto para essa vaga, eu estou pronto para essa posição, eu estou pronto para isso. E quando você precisa dizer, não, você não está ainda, calma, né? A gente vai analisar o quanto isso ofende. E do lado feminino é o contrário, é exatamente isso, Joyce. Quando você propõe uma promoção para uma mulher, ela sempre, mas será que eu dou conta? Isso é cultural, sim, porque a gente enfrenta o machismo. E aí, fazendo o diálogo com a sua questão, isso é um desafio diário, na verdade, porque a sociedade é machista. Então, a gente vai enfrentar isso, infelizmente, muitas vezes. Da gente colocar um argumento, colocar uma questão, e muitas vezes a pessoa não te dá credibilidade, não te dá ouvidos, e se quer perceber que é porque ela está já fazendo um olhar de gênero. Não, peraí. Como que ela sabe? Não, mas fulano falou. Ah, não, então fulano sabe. Entende? Assim, é difícil dizer como a gente vai enfrentar isso. Mas aí a Lara também falou isso, quando às vezes ela coloca a ideia e alguém vai lá e fala a mesma ideia, ela fala, será que eu que não coloquei bem? Então, o que eu quero te dizer? Não entre nessa de, poxa, mas é eu que não estou conseguindo botar o argumento. Né? Será que eu preciso melhorar o meu argumento? Será que eu preciso melhorar o meu convencimento? Porque, na verdade, não é sobre você. É sobre como a sociedade vai receber o fato de que você tem esse background, que você tem esse conhecimento, que você tem essa informação. Então, tente não se desanimar. E persista. Eu acho que é um pouco isso. É o que a gente falou, sem romantização. Persista. Continue persistindo. E não leve para o pessoal, do tipo, sou eu que não estou dando conta. Porque a gente vai sempre fazer isso, a gente vai sempre achar que a gente não é capaz, que foi o nosso erro, foi eu que não fui muito incisiva, eu que não falei de forma muito assertiva, eu que talvez não dei o tom da preocupação do problema. Então, calma, se a gente sabe que a gente está fazendo o nosso caminho, está dando o nosso tom, está colocando a questão, infelizmente a gente vai passar por situações como essa de não ser ouvida.
Mas não desanime, persista. Porque eu acho que é um pouco isso, assim. Busca a sua rede de apoio, né? Busca os lugares. A Joyce mesmo falou, olha, às vezes... não sei se Joyce ou Cris falou, de pessoas que te apoiaram e dizer, não, você tá preparada. Vai lá, não desanime. Acho que ter essas pessoas também é fundamental, tá? Não, você falou bem, não, eu confio, acredito no que você falou, sabe? Para se fortalecer em continuar tentando e não se desanimar e não desistir. Porque, infelizmente, né, eu não tenho receita de bolo pronta para isso. Eu tenho só mais um ponto para colocar, e acho que a fala da Ellen foi perfeita, mas isso que a gente está falando e que a gente entende como mulheres, às vezes os homens não entendem. E assim, eu vou falar uma coisa que minha filha não concorda comigo. Eu falo, não, eu nunca vou desistir de explicar com amor, porque é assim que a gente gosta de fazer, sobre por que a gente tem um comportamento diferente, por que essa atitude foi errada. Eu nunca vou deixar de explicar. E minha filha fala que não, que o mundo já está falando isso, que quem não quer ouvir, que não ouça, então que se ferre, não sei o que lá. Então, a gente tem opiniões diferentes sobre isso, mas a minha opinião é que, quando você senta numa mesa, e eu já fiz isso inúmeras vezes, com amigos homens, e pontua 4 ou 5 comportamentos que eles tiveram em determinados momentos, eles param e falam, sério? Então, talvez uma coisa a mais, além de tudo isso que a gente falou, seja você parar com 2 ou 3 pessoas que fazem isso corriqueiramente no teu dia a dia, deixa passar o calor das emoções e fala assim, vem cá, deixa eu só te falar uma coisa. Você lembra quando a gente estava ali e eu falei isso e você falou aquilo? Eu vou te explicar por que você falou aquilo. Existem dados que mostram que as mulheres têm perfis diferentes, que elas são menos, se cobram mais. Sabe por quê? Aí você pega 2, 3 pesquisas que mostram de diferenças, né, que mulheres precisam ter 10 requisitos dos 10, que homens tendo 7 já se colocam, que as mulheres não chegam a CEO porque elas... Enfim, coloca essas pesquisas e fala, você teve exatamente esse comportamento, que os homens atropelam a fala, isso é recorrente, isso é machismo estrutural, isso é um viés de gênero. Então, você coloca isso e fala, você fez isso. Então, às vezes, a gente também se cansa, e é um saco ter que fazer isso durante a nossa vida inteira, mas, às vezes, você tem que chegar e falar, vou te contar que comportamento você teve, e o cara olha para ele na cabeça assim, jura que eu fiz isso? Juro. Jura que eu falei que roupa que você deveria ir amanhã? Jura que eu te dei uma dica? Nossa, você deve... Eu tenho uma coisa assim, eu me visto colorida, eu gosto de me vestir colorida, porque eu sempre estou no meio de pessoas de preto, ou as mulheres que estão comigo estão de preto, ou a mesa tem homens de terno. Então, eu sempre estou com alguma peça colorida. Hoje eu estou até que básica aqui, porque eu gosto de cor vibrante. Quanto mais homens estiver na mesa, mais colorida eu estarei naquele painel, tenho uma certeza disso. E aí você fala, sabe por que eu estou assim? Vou te explicar por que eu estou assim. Porque esse é o 5º evento que eu estou indo, que eu sou a única mulher no painel. Então, se eu não colocar tiver uma posição de destaque, isso aqui é um grito de resistência para mim. E eu vou te explicar por que é um grito de resistência. Então, às vezes, a gente explicar o que está acontecendo recorrentemente na nossa equipe é uma forma de, gradativamente, a gente ir mudando esse tipo de comportamento. Tenta falar primeiro com quem te escuta mais, ou com quem você acha que vai te aceitar mais, e aí depois você vai nos mais cabeludos, que são, com certeza, quem toma a decisão ali. Gente, agora sim, acho que a gente encerra essa conversa. Obrigada pela participação de vocês até agora. Obrigada a vocês também. Vamos só tirar uma fotinho, a gente.